Olá, amigos, estamos de volta aqui e agora a gente começa a brincar com a matemática de forma mais aprofundada, né? Claro, MMC e MDC, você deve estar pensando assim, professor, se aprofundada, matemática aprofundada com MMC e MDC, cuidado com o que diz ou com o que pensa, porque há muitas questões em prova do TRT que você pode resolvê-las simplesmente achando o MDC ou achando o MMC, ok? Então, MMC e MDC e suas aplicações na solução de problemas. A gente vai fazer o seguinte, para ficar mais fácil. Eu vou... Deixa eu ver aqui, nós vamos fazer o seguinte, acho que vou partir direto trabalhar com conjunto, para a gente ter uma ideia melhor. Até porque esses editais citam conjuntos, né? Então é bom você ter uma ideia de conjunto, depois a gente parte para a explicação de forma bem mais prática, né? Bom, a ideia de conjunto, em termos de MMC, de MDC, funciona o seguinte, da seguinte forma. Você tem aqui... O que é o MMC? O MMC, ele é o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números. O que é o mínimo múltiplo comum? Bom, você terá o conjunto dos múltiplos de um número e depois o conjunto dos múltiplos de outro número. Qual é o menor múltiplo que é comum àqueles números? Vou dar um exemplo aqui. Então, vamos lá. Conjuntos de múltiplos. Conjuntos dos múltiplos de um número. Conjunto dos múltiplos de um número. Ok. Só para você ter essa ideia de conjunto, para a gente avançar. Bom, digamos que eu queira conhecer o MMC, o menor múltiplo comum, entre 5 e 7. Vou colocar dois números aqui que a gente já falou alguma coisa a respeito deles. Então, eu quero os múltiplos de 5, ok? Vamos achar os múltiplos de 5. E vamos achar os múltiplos de 7. Múltiplos de 5. Para achar o conjunto dos múltiplos de 5, basta multiplicar 5 pelos números naturais, né? Então, 5 vezes 1, 5. 5 é múltiplo de 5? Sim, porque 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Ok? E assim por diante. Ó. 5 vezes 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. Já eu colocando 80 aqui, 40, né? A gente fala, pensa uma coisa e acaba escrevendo outra às vezes, né? Então, 5 vezes 8, 40. E o conjunto dos múltiplos de um número, ele é um conjunto infinito. Obviamente, ele é um conjunto infinito, né? Ok. Agora, o conjunto dos múltiplos de 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, faz uma 7, 7 vezes 14, 21, 7 vezes 4, 28, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 6, 42, e assim por diante. Conjunto infinito. Muito bem. Nós já temos aqui, já podemos parar, que nós já temos aqui, qual é o múltiplo, eu tenho os múltiplos de 5 e os múltiplos de 7, tem os dois conjuntos. Qual é o múltiplo comum, o menor múltiplo comum, ou seja, que pertence aos dois conjuntos? Obviamente, 35. Já até calculou isso aqui.
35. Claro que eu não vou precisar, na maioria das vezes, eu não vou precisar escrever o conjunto dos múltiplos dos números para encontrar o múltiplo comum. É uma saída? É, mas é demorada. Você está vendo aqui, é demorada, ok? A menos que a prova fale de uma questão específica. Mas é demorado, você não vai mexer com isso. Tudo bem. Aí, a gente vai achar o múltiplo do número através das propriedades do MMC e através também do recurso prático, que eu já até mostrei aqui para calcular, né? O recurso prático, múltiplo entre 5 e 7. É o MMC entre 5 e 7, ok? A gente já mostrou aqui. Vai dar por 2 não dá, por 3 não dá, dá por 5. 5 por 5 dá 1, conserva o 7. Agora dá só por 7, dá 1. Ok, 5 vezes 7, 35. Ok, muito bem. Mas além dessa fatoração aqui que leva ao múltiplo, ao múltiplo comum, ao menor múltiplo comum, a gente também já resolve, é isso, eu quero que você, já até adiantei alguma coisa aqui na aula anterior, nas aulas anteriores, quero que você entenda o seguinte: em algumas situações, você já resolve sem a necessidade de se preocupar em montar isso aqui, que às vezes pode ser demorado, tal. Por exemplo, 5 e 7 são números primos, já falei isso aqui. Quando os números são primos, o MMC deles é o produto entre eles. Então, 5 é primo, que é divisível só por ele pela unidade. 7 também, então 5 vezes 7, 35, ok? Acontece também quando os números são sequenciais. Daqui a pouco eu tenho um slide aqui, vou mostrar um slide com as propriedades do MMC para facilitar para você. Ó, rimou, tá vendo? Propriedades do MMC para facilitar para você. Vamos lá. Então, conjunto dos múltiplos de um número. Múltiplo de 5, múltiplo de 7, e aí você acha o MMC. Vamos ver mais um caso aqui, só para fixar isso aqui, né? Conjunto, o MMC entre 5 e 12. MMC entre 5 e 12. Vamos fazer só o de 12, que nós já temos lá de 5, né? Já temos de 5. Múltiplo de 12. Vamos lá. 12 vezes 1 dá 12. Vezes 2, 24. Vezes 3, 36. Vezes 4, 48. Vezes 5, 60. Vezes 6, 72. E por aí vai. Conjuntos múltiplos de 12. E os múltiplos de 5, a gente já mostrou na tela anterior. Múltiplo de 5. Mas na tela anterior, se você observar, ó, múltiplo de 5 não tem nenhum em comum aqui, ó, a 12, tá vendo? Nenhum múltiplo aqui, que é múltiplo também de 12, até aqui, né? Ok. Porque, na verdade, os múltiplos de 5 serão todos os números aqui que vão terminar aqui em 5, né? Ou 0. Em 5 ou 0. Ok, porque os números que terminam em 5 ou 0 são divisíveis por 5. Muito bem. Mas aqui, observe. Eu vou multiplicando 5 pelos números até chegar a 5 vezes 12, que dá 60. Que dá 60. Então, você vai ver que quando eu chegar aos múltiplos, aqui ó, múltiplo de 5. 5 vezes 11, 55. 5 vezes 12, 60. Ok? E é um conjunto infinito, né? Conjunto infinito. Ok. O MMC entre 5 e 12 é 60. Ok? Resolvi pelo conjunto. Cuidado, porque isso aqui pode apresentar algum erro, tá? Pode representar algum erro. Fica fácil aqui, porque você sabe que para ser múltiplo de 5, tem que terminar em 5, a princípio, né? Termina em 5 ou 60 aqui. Então, você fala, puxa, qual vai ser? Então, já cheguei já por experimentação, eu já cheguei ao múltiplo comum, ao MMC entre 5 e 12. Mas vamos fazer o cálculo aqui. 5 e 12. Dá por 2? Sim.
12 por 2 dá 6. Aqui conservo. Dá por 2? Sim. 6 por 2 dá 3. Aqui conservo. Dá por 3 agora? Dá. 3 por 3 dá 1. Aqui conservo. Agora dá por 5. 5 por 5 dá 1. 1. Ok. 2 ao quadrado dá 4, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Realmente é 60, ok? Esse é o mínimo múltiplo comum, MMC. Ok. A gente retorna lá e vai ver agora as propriedades do MMC. Algumas coisinhas é só para sacramentar. Conjunto dos múltiplos de um número já mostrei. Ok? Já adiantei o slide. Aqui. Propriedades do MMC. Olha que interessante, pessoal. Muitas questões de concurso cobram esse tipo de coisa. Você precisa estar atento a isso aqui, tá? Muitas questões cobram isso aqui. Ó, duas eu já falei, né? O MMC, o mínimo múltiplo comum entre dois números primos, será o produto entre esses dois números. Então, você já derruba aqui um conhecimento popular aqui. As pessoas costumam dizer, o MMC entre dois números é o produto entre eles. Não, se a prova disser isso, falso, nem sempre, tá? Falso. MMC entre dois números nem sempre será o produto entre eles. Há duas situações em que você pode ter certeza que será o produto entre eles. A primeira está aqui. O MMC entre dois números primos será o produto entre esses dois números. Se forem primos, pode multiplicar sem medo de errar, que será o MMC. O MMC entre dois números sucessivos será o produto entre eles, ok? Produto entre eles. Por exemplo, MMC entre 5 e 6. 5 vezes 6, 30. 6 não é o sucessor de 5? Ok. MMC entre 6 e 7. 42. Ok? 6 e 7. MMC 42. Você pode trabalhar, as duas regras ajudam demais na hora da prova para você não ter que fazer aquele cálculo. E nem correr o risco também de errar por achar que basta multiplicar tudo. Se os números forem primos entre si, ou se os números forem uma sequência, um após o outro, você pode multiplicar um pelo outro, que será o MMC deles dois. Terceira, o MMC entre dois ou mais números, a gente vai usar demais essa aqui, tá? O MMC entre dois ou mais números em que o maior deles, você vai usar isso aqui sem perceber, mas vai estar usando. O MMC entre dois ou mais números em que o maior deles é múltiplo dos demais, será este maior número. Então, é outra técnica interessante para você não ficar calculando MMC em prova, MMC enorme em prova. Eu vou dar só um exemplo aqui para você entender do que eu estou falando, tá? Parece brincadeira, parece que é chover no molhado, mas isso ajuda demais, pessoal. Muito, 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 tá? Por exemplo, de repente dão para você isso aqui, ó. Olha que loucura, amiguinho. Você tem uma questão lá, e ao resolver a questão, você chega a essa soma de frações aqui, ó. 2,371 vezes, ou mais, né? 2,371 avos, mais 5,372 avos. Para você ver que aplicação interessante aqui, viu? Ó. Incrível. Por não conhecer a propriedade, muita gente vai tirar o MMC entre esses dois números. Por não conhecer a propriedade. Aí vai achar o MMC entre 371 e 372. E aí, já pensou você jogar isto aqui na tabelinha, a demora que vai dar? Aí, o que acontece? Puxa, se eles são sequenciais, 371, 372 são números sequenciais. Então, você aplica essa situação. Ó. MMC entre dois números sucessivos, eu vou voltar lá a última, sucessivos será o produto entre eles. Então, bom, embora você vai pensar, puxa, professor,
Mas multiplicar também um pelo outro vai demorar. Ok. Tudo bem, foi mal aí. Mas imagine que você fizesse assim, ó. Imagine que a questão trouxesse para você dessa forma aqui, ó. 2 17avos, né? 2 12avos mais 5 11avos. E aí? E agora? Você tem 2 12avos mais 5 11avos. E aí? Bom, você não precisa fazer a tabelinha também não. Não precisa fazer a tabelinha não. Bom, é só você aplicar a propriedade dos mínimos múltiplos comuns. Como, professor? Não é sequência? Depois de 11 eu não tenho 12? É uma sequência, não é? Então é o produto entre eles. O MMC entre 12 e 11 será 132. Mas, professor, como é que o senhor calculou tão rapidinho assim? O senhor multiplicou por 10, somou mais 12? Não. Todo número vezes 11, só você fazer o seguinte, ó. Você tem aqui, ó, 12, aí algo extra, hein? 12 vezes 11, 1 mais 2, 3, você põe o 3 aqui no meio, ó. Tá vendo? 132, é um macete para em prova de concurso você multiplicar rapidinho, né? Digamos que você tenha 25 vezes 11. Faça de cabeça, você é rápido, você é superdotado. 25 vezes 11, vamos lá? Tá. Ó, 2 mais 5, 7, põe 7 no meio, 275. Legal, né? A única complicação é quando passar de 9, que aí você vai ter que somar 1 ao primeiro algarismo. Mas não é aula aqui de matemática, de macetes matemáticos, né? A gente vai deixar aqui só aquilo que é necessário. Ok. Então, pessoal, estas regrinhas ajudam demais, porque se você for fazer a continha, se você for colocar 12 e 11 e for tirando aqui, fatorar, vai demorar muito mais, ok? Então, a gente volta lá e vamos dar um exemplo agora da terceira propriedade aqui, ok? O MMC entre dois ou mais números, em que o maior deles é múltiplo dos demais, será este maior número. Vamos colocar com 3 números para ficar mais fácil. Vamos colocar com 3 números. Veja bem, o que está dizendo? O MMC, o mínimo múltiplo comum, entre 2 ou mais números, em que o maior deles é múltiplo de todos os demais. Então, o MMC será esse maior número. Uma regra interessante, porque se você se depara com isso aqui, olha, você se depara com 2 terços mais 5 quartos mais 3 dozeavos. Resolva esta questão. O que vai acontecer? Você vai ter que tirar o MMC. Você tem aqui uma soma, uma soma de fração, com denominadores diferentes. Você tem que tirar o MMC. Qual é o MMC entre 3, 4 e 12? Muito bem. A gente pode fazer o cálculo, fatorar aqui, que vai demorar para caramba, vou mostrar para você. Ou a gente pode usar as propriedades. Vamos fatorar para ter certeza, né? Para mostrar que estamos realmente indo bem. MMC entre 3, 4 e 12. Ok. Dá por 2? Dá. 12 por 2 dá 6. 4 por 2 dá 2. Ok? Ainda dá por 2? Conserva o 3 aqui. Dá por 2 ainda? Dá. 2 por 2 dá 1. 6 por 2 dá 3. Ok? Conserva o 3. Dá por 3 ainda? Dá. 3 por 3 dá 1. Conserva o 1. 3 por 3 dá 1. Acabaram, né? Deu tudo 1. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. O MMC entre 3, 4 e 12 é 12. Mas por quê? Olha, eu não precisaria fazer isso aqui. É esse tipo de coisa que vai ser cobrado de você. Aí depois o aluno fica reclamando, puxa, fazer concurso é complicado porque colocam algumas questões para serem resolvidas que eu levaria 20
20 minutos para resolver uma questão, 30 minutos para resolver uma questão. Olha, não é preciso. As questões de concurso, das boas bancas, inclusive, são questões inteligentes que você pode resolver simplesmente conhecendo a fundo as propriedades. Eu tenho certeza agora que se no início de nosso curso você pensou assim, puxa, professor vai ensinar MMC? MMC é muito fácil. Talvez agora você mude o seu conceito. É justamente aquilo que parece muito fácil, que às vezes leva à complicação. É bom conhecer profundamente o conteúdo. Aí sim, você vai estar pronto para concorrer consigo mesmo, né? Vamos lá. Então, ora, é só aplicar a propriedade. Quando eu digo assim, o MMC entre dois ou mais números em que o maior deles é múltiplo dos demais, será este maior número. E é verdade, ó. Vocês podem observar aqui que 12 é múltiplo de 3 e de 4. Se você fizer, e não é porque 3 vezes 4 são 12. Atenção, porque se em lugar de 12, eu tivesse aqui, por exemplo, deixe-me ver, 36. Se eu tivesse 3, 4 e 36, o MMC entre 3, 4 e 36 é 36. Porque 36 é múltiplo de 4 e é múltiplo de 3 ao mesmo tempo. 36 é múltiplo de 3, porque 3 vezes 12 dá 36. 36 é múltiplo de 4, porque 4 vezes 9 dá 36. Então, se a questão pede para você, se a questão chega a isso aqui, você tem que calcular MMC de 3, 4 e 36, você percebeu que o 36 é múltiplo dos dois? Não calcule. O MMC é 36, ok? Espero que esteja gostando. Até a próxima aula.